Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver ano que vem. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Gurizada, o negócio é o seguinte: é muito grave o que aconteceu ontem durante a entrevista coletiva do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, em Belo Horizonte, logo após o empate em 1-1 contra o Cruzeiro. Renato fez ameaças sérias, deliberadas e escancaradas a familiares e filhos de jornalistas e usou a torcida do Grêmio para isso. E fez estas ameaças na frente do presidente Alberto Guerra, que minutos depois também concedeu entrevista coletiva e não fez nenhum reparo e nem tratou o presidente Guerra de tentar acalmar os ânimos. A gente precisa conversar sobre isso, um assunto que já tem repercussão nacional, neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo gratuito para tu identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay no link que está aqui embaixo no primeiro comentário e com o cupom MENEGHET20 tu resolve qualquer débito, licenciamento, IPVA, algumas taxas e multas em 12 parcelas no cartão de crédito. E este cupom MENEGHET20, ele também te dá um abatimento, um desconto nas taxas do próprio cartão de 20%. O aplicativo da Zapay é parceiro do Detran RS, é parceiro aqui do canal do Menegas e pode ser teu parceiro também. Baixem o app Zapay no link no primeiro comentário. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre uma das páginas mais tristes da história do Grêmio. Seguinte, gurizada. Primeiro foi o presidente Alberto Guerra, que passou completamente os limites em entrevista coletiva concedida no hotel onde o Grêmio estava concentrado para o jogo contra o Cruzeiro, um dia antes da partida, portanto, a atacar verbalmente a mãe do jornalista Diogo Rossi. Classificou ela como chocadeira. Coincidência ou não, e este é o ponto menos importante, uma senhora de 64 anos que é torcedora do clube, é gremista e colega de profissão de Alberto Guerra, também advogada, que foi rotulada pelo presidente como chocadeira. Atacou uma mulher, o presidente Alberto Guerra, mãe do jornalista Diogo Rossi. Mas a situação piorou e tornou-se gravíssima a partir da entrevista coletiva do técnico Renato, ontem à noite, ainda no Mineirão, logo após Cruzeiro 1, Grêmio 1. Renato, de forma deliberada, sequer foi provocado para isso, e embora durante a coletiva tenha dito em 2 momentos que estava absolutamente calmo e concedendo uma entrevista educada, portanto, ele sequer estava de cabeça quente, ele sequer foi provocado, e ele, portanto, sabe muito bem o que disse, ameaçou familiares e filhos de jornalistas. Eu vou rodar este trecho agora da entrevista. Aqui fica o agradecimento à turma da Rádio Imortal que me liberou este material, este conteúdo que eu rodo para todos vocês agora. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém. Antes desse trecho que eu coloquei na íntegra a resposta do Renato, ele já havia falado que vai conceder uma entrevista coletiva ao final do seu trabalho no Grêmio, já confirmando, portanto, a sua saída, todo mundo sabe disso, dizendo que vai dar uma coletiva colocando alguns nomes. E que aí ele quer saber como estas pessoas vão conviver cobrindo o Grêmio. Esse trecho é o trecho que eu coloco na abertura deste meu vídeo. E depois seguiu, e a expressão não precisa interpretação. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês também vão começar a passar. Portanto, o Renato ameaçou jornalistas, familiares e filhos dos
jornalistas. O Renato colocou a torcida como seu escudo nesta causa. Em vez de ele ir para o enfrentamento na entrevista coletiva, combatendo informações que ele acha que não são aquelas que correspondem à realidade, ele colocou a torcida, está tentando manipular a torcida contra jornalistas e os seus familiares. O Renato, portanto, trata a torcida do Grêmio como se fosse uma torcida de sicários, de bandidos à sua disposição, e que ele possa orquestrar, vai lá e dá uma ameaçada naquele lá, agora ameaça aquele outro, agora ameaça a mãe daquele, a mulher daquele ou o filho daquele outro. Gurizada, isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Tanto é que este episódio ganha repercussão em vários sites, emissoras de rádio e televisão do país. Renato passou completamente o limite, anda de mãos dadas com uma atitude criminosa, e isso merece a atenção das autoridades públicas e também de todas as frentes, como a SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa, sindicatos de jornalistas e radialistas e da própria FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Não pode passar impune esta ameaça deliberada, escancarada do técnico do Grêmio, que agora não ameaça mais apenas jornalistas, e sim os seus familiares, esposas, mães, e falou diretamente: vocês também têm filhos no colégio. Minutos depois, e essa entrevista concedida tendo ao seu lado, ali em pé parado, como costumeiramente fica, o presidente do clube, Alberto Guerra. Minutos depois é o presidente que concede entrevista. E embora não tenha sido questionado sobre o episódio, o que eu infelizmente lamento, poderia ter tomado a iniciativa de fazer algum reparo. Ele é advogado, ele sabe a força da palavra. Poderia o presidente Alberto Guerra minimamente ter tratado de serenar os ânimos, acalmar o ambiente. Pessoal, peço a compreensão de vocês, estamos vivendo um momento de tensão. Não levem a sério a manifestação do Renato, não se trata de uma ameaça. Renato falou isso de cabeça quente, peço desculpas. Porque o Renato, nesta manifestação, ele se coloca e coloca o Grêmio como corresponsável de qualquer ato de violência que acontecer a partir de agora contra algum jornalista, algum comentarista, repórter, narrador ou familiares, filhos. Imaginem se um torcedor do Grêmio, de cabeça mais quente, segue à risca o que disse o técnico do Grêmio e arremessa, por exemplo, um tijolo contra o filho de algum jornalista, contra a mãe de algum jornalista, contra a esposa ou contra o próprio jornalista. O Renato convocou a torcida para isso. O Renato chamou a torcida. E como ele não falou numa entrevista exclusiva, como ele costuma conceder, como foi numa coletiva onde ele estava como técnico e representante do Grêmio, ele coloca também o clube como corresponsável desta situação. E o presidente Guerra, advogado e que conhece a força das palavras, ainda que tenha dificuldade para se expressar na língua portuguesa, poderia ter feito alguma correção, algum reparo ou minimamente tratar de acalmar os ânimos. O Renato é corresponsável de qualquer ato de violência a partir de agora contra as pessoas que ele indicou, jornalistas, familiares e filhos de jornalistas, mas também o Grêmio, o seu presidente e os seus dirigentes, inclusive integrantes do Conselho de Administração. Gurizada, este é um episódio gravíssimo e é uma página lamentável da história do Grêmio e de sua relação com a imprensa do Rio Grande do Sul. Convido a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações para os próximos conteúdos ali no sininho, deixem um like se aprovam o meu conteúdo, participe também, divergindo inclusive, sempre em condições de temperatura, de equilíbrio normais, aqui no chat, nas mensagens embaixo. O vídeo tem um apoio do aplicativo Zapay, ZAPAY, o aplicativo para tu identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay no link que está aqui no primeiro comentário, é gratuito para baixar. As consultas também ali são gratuitas e há outras funcionalidades importantes no aplicativo da Zapay. Não esqueçam o cupom promocional Meneghete20. Ele te permite resolver todos os débitos, licenciamento, IPVA e multas em 12 parcelas e te dá 20% de desconto nas taxas do cartão. Zapay é o nome do aplicativo, baixem ele gratuitamente no link no primeiro comentário. O cupom promocional é Meneghete20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.